Oi, gente! Ciência é Tudo já está no ar e hoje o nosso assunto é mobilidade urbana. Hoje, dia 25 de setembro, é celebrado o Dia Nacional do Trânsito. E esse dia é importante, para conscientização sobre as regras de trânsito, sobre segurança, prevenção de acidentes e dirigibilidade. E hoje a gente vai ver também como é que a mobilidade no país evoluiu e o que o futuro guarda para os veículos nos próximos anos. Eu sou a Karina Cardoso e está no ar Ciência é Tudo. A mobilidade urbana é um conceito bastante discutido nas políticas públicas que envolvem o planejamento das cidades. Basicamente, é a forma como a população se locomove pelos espaços geográficos urbanos e pode, inclusive, interferir diretamente no bem-estar social dessa população. A gente vai entender como esse conceito evoluiu ao longo do tempo, desde o surgimento da roda até as mais modernas leis de trânsito. Movimentar-se de um lugar para outro. O que hoje é uma ação simples, nem sempre foi assim. Lá nos primórdios, sair do lugar só mesmo com as próprias pernas, caminhando. E aí a invenção da roda foi uma das grandes evoluções da humanidade. Possibilitou transportar grandes cargas, além, claro, do próprio homem. Primeiro, de madeira. Ela pode ter surgido de troncos que eram rolados como forma de deslocar objetos pesados. Os mecanismos foram aperfeiçoados, até que chegaram aos aros, mais resistentes. E assim surgiram os mais variados meios de transporte. As charretes, que incluíram a tração animal no transporte, as bicicletas, o carro, o caminhão e, com todos esses veículos, o trânsito. O primeiro automóvel foi inventado pelo francês Nicolas Quiguinot, em 1771. Ele se deslocava a uma velocidade de 4 km por hora. Na Inglaterra, em 1836, foi criada a primeira regra de trânsito, chamada Lei Bandeira Vermelha. Ela estabelecia velocidade máxima de 10 km por hora e obrigava que um homem corresse à frente do veículo com uma bandeira vermelha ou uma lanterna para alertar os pedestres. Além das leis, também foram criados meios para sinalizar e disciplinar o uso das vias. Foi também na Inglaterra que surgiu o primeiro dispositivo para controle de tráfego com luzes coloridas, para ser visto à noite. Ele funcionava a gás e era um protótipo do semáforo que conhecemos hoje. Já o sinal de 3 cores que temos atualmente foi inventado e instalado pelo policial William Potts em 1920 em Detroit, nos Estados Unidos. Com o crescimento das cidades, a engenharia passou a atuar na construção não só de estradas, mas de arranjos que permitissem tráfego fluido, como os viadutos. Observação, códigos, cálculos, mecanismos. É a ciência e a tecnologia trabalhando pela mobilidade. A tecnologia permite o aperfeiçoamento de muitas coisas, inclusive das leis de trânsito e mobilidade urbana. Por meio da tecnologia, a nossa vida pode ser facilitada, automatizando os processos e até mesmo deixando as máquinas e os softwares trabalhando a nosso favor. As tecnologias, elas têm favorecido a mobilidade urbana e têm possibilitado também um trânsito, digamos assim, mais amigável. Os símbolos e códigos sempre estiveram presentes no trânsito para possibilitar a harmonia na comunicação e convivência entre os motoristas, ciclistas e pedestres. Assim foram criadas, por exemplo, as sinalizações de trânsito, as faixas de pedestres, os semáforos e as ciclovias. E com os avanços das tecnologias é possível aperfeiçoar esses sistemas já em funcionamento. Na área da mobilidade, tecnologias como a inteligência artificial são ferramentas para tornar tudo mais fluido.
Os semáforos inteligentes, por exemplo, com o uso de câmeras, com software de inteligência artificial, estão o tempo todo contando o número de veículos que estão passando naquele lugar e readequando o tempo de abertura e fechamento dos semáforos para que aquele trânsito não fique congestionado e flua de uma maneira melhor. Com vários sensores, com essas câmeras, com contagens de veículos, com tudo isso que está sendo gerado, os gestores públicos podem tomar decisões, por exemplo, de onde pôr mais ciclovias, onde pôr mais faixas de pedestre, botoeiras de pedestre, recursos de acessibilidade para deficientes físicos e, com isso, melhorar o trânsito para os veículos, mas também melhorar o deslocamento de pedestres e de ciclistas, transformando assim a qualidade de vida naquela cidade. E para implementar essas novas tecnologias surgiram as Sandbox, uma zona de demonstração e testes criada dentro das cidades para que a população possa validar a utilidade de cada um dos novos dispositivos. A partir da aprovação, aquela melhoria pode ser replicada para o município inteiro. Um exemplo de Sandbox é a Vila A Inteligente, que já está em operação em Foz do Iguaçu, no Paraná. Hoje na Vila A nós temos sendo testados tecnologias na área de semáforos inteligentes, câmeras de reconhecimento de placas de veículos, câmeras de vídeo monitoramento, e luminárias inteligentes com câmeras e conectividade integrados, Wi-Fi público, pontos de ônibus inteligentes, tudo isso controlado por uma central de comando e controle, onde a gente tem softwares de inteligência artificial, de controle semafórico, softwares de reconhecimento de placa de veículo, softwares de reconhecimento facial e softwares de vídeo monitoramento, além de outros softwares de inteligência que pode auxiliar na gestão municipal. O gerente da Unidade de Novos Negócios da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial explica que em poucos meses de operação já é possível identificar a solução de problemas. Já temos alguns crimes que foram solucionados graças às câmeras que existem lá no bairro. Já existem ganhos de mobilidade, cruzamentos que antes tinham uma retenção de veículos grande, principalmente em horários de pico. Hoje não existe mais, graças ao uso de semáforos inteligentes. A próxima etapa da Vila A Inteligente é um edital de chamamento público para que mais startups e empresas de tecnologia possam divulgar seus produtos. Esse incentivo a projetos de transformação digital é um passo que nos aproxima cada vez mais das cidades inteligentes. Eu acredito que estamos sim mais próximos das cidades inteligentes. As cidades, o principal é você conseguir mudar a cultura do gestor público para entender que ele necessita promover a transformação digital, a inovação no seu município. E isso já foi conseguido. A gente vê vários gestores já em seus planos de governo, trazendo temáticas de tecnologia, de inovação, de saúde 4.0, mobilidade 4.0, segurança 4.0. E com isso a gente está vendo que realmente as cidades estão se tornando numa velocidade muito grande e cada vez mais inteligentes no Brasil e no mundo. Bom, e toda essa evolução tecnológica existe graças a quê? Graças à ciência, né? É por meio dela que a gente pode avançar cada vez mais e melhorar também as condições da nossa existência. E quando a gente fala em melhorar as condições do trânsito nas cidades, a gente não está falando apenas em aplicar essas tecnologias. A gente está falando também em educação e conscientização. Estamos falando da importância de um trânsito seguro, de um trânsito eficiente e, principalmente, que respeite a vida. Placas, cores, símbolos, códigos e leis. Somando tudo isso, temos as normas criadas para garantir a fluidez do trânsito. Mas uma equação que envolve motoristas, passageiros, pedestres e, claro, o transporte, seja ele um automóvel ou uma bicicleta, não tem resolução tão simples assim. Soma daqui, subtrai dali, o resultado esperado é mesmo de um trânsito mais seguro. Especialmente no Brasil, que segundo a Organização Mundial da Saúde, está entre os países que mais registram vítimas. De acordo com o último levantamento divulgado pelo DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o país tem uma média de 30 mil mortes por ano. Apesar de uma redução de 7% nos anos de 2015 a 2019,
ainda é considerado um problema de saúde pública. E é aí que entram a ciência e os especialistas que se dedicam à análise de dados e pensam em soluções. Um grupo de engenheiros da Universidade de São Paulo, em São Carlos, se uniu para desenvolver um aplicativo gamificado. O jogo, que é acionado antes do percurso, bloqueia alertas de outros aplicativos e incentiva o motorista a manter boas práticas ao dirigir. E iniciativas como o Arquimedes, que foi criado em 2018, têm desdobramentos hoje. O Centro de Pesquisa Aplicada de Inteligência Artificial para Cidades Inteligentes, iniciativa aprovada pelo MCTI e que tem a mobilidade entre as prioridades no projeto desenvolvido na USP. A mobilidade precisa ser segura, a gente tem que reduzir o número de acidentes e isso pode ser obtido através da troca de informações entre veículos. Podemos também fazer com que os veículos de diferentes modalidades, como carros, bicicletas, motocicletas, troquem informações entre eles, para aumentar essa segurança. Outra iniciativa importante é contar com semáforos inteligentes, ou seja, semáforos que possam controlar o tempo atribuído a cada via quando ocorre alguma emergência. Por exemplo, quando a ambulância precisa cruzar algum local, passar por um cruzamento da cidade. O mesmo para veículos de corpo bombeiro, veículos de segurança e assim por diante. Ele deve ainda também, um bom sistema de mobilidade, ajudar o condutor a tomar decisões que ele tem que tomar na hora de conduzir o veículo, que reduzam a chance e a gravidade de um acidente. E, finalmente, a iniciativa de mobilidade deve também ajudar na educação das pessoas para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. E na Universidade Federal de Goiás, pesquisadores usam um software que avalia a qualidade do asfalto. A professora Lilian Rezende, que lidera os estudos com o método Medina, método de dimensionamento nacional, explica que a qualidade das vias impacta na segurança do trânsito. Este método só existe hoje no Brasil por meio de um esforço colaborativo realizado por várias instituições brasileiras durante 10 anos de pesquisa científica e tecnológica, e que a partir dessas pesquisas para as condições do Brasil, especiais em termos de materiais, clima e tráfego, chegou-se nessa proposta desse software, que é o que tem de mais moderno no mundo em termos de tecnologia e de utilização de conceitos avançados para poder dimensionar essa estrutura e nós chegarmos realmente num pavimento, numa rodovia, numa rua de uma cidade que vão durar o tempo previsto no projeto com qualidade e, consequentemente, vão conseguir trazer essa segurança e esse conforto para o usuário. Um dos problemas, por exemplo, que a gente mais sofre são as trincas, porque essa camada superior ela é composta por mistura de agregados, que são as britas em diferentes tamanhos, e o ligante asfáltico, colocados aqui sobre várias camadas de material de solo, material compactado. Então, quando tem algum problema no projeto, essas camadas não foram dimensionadas na quantidade ou nas espessuras adequadas, considerando os melhores materiais para serem utilizados para suportar esse tráfego e essa ação climática de temperatura, variação de temperatura e da influência da água, o que vai acontecer? Essas camadas vão começar a se deteriorar e aí surgem as patologias na superfície. Quais são as patologias mais comuns de nós encontrarmos? São as trincas, Então, quando o pavimento, a parte superior, a camada de rolamento, começa a trincar, ela pode entrar em total ruína. E aí são quando aparecem os buracos, que eles são contra a segurança do usuário da via. Mas além dos buracos, nós podemos também ter os afundamentos nessa superfície, que é quando esse material deforma mais do que deveria. Então vejam que um bom projeto tem tudo a ver com a qualidade e segurança de uma via. É a tecnologia a favor da mobilidade plena, ou de ruas pela vida, como proposto na Semana Global de Segurança do Trânsito da ONU, realizada em maio de 2021.
E no próximo bloco a gente vai saber como ser um agente de trânsito responsável e também o que o futuro da mobilidade nos reserva. Não sai daí, tá? A Ciência Tudo já já tá de volta. E nós estamos de volta com o Ciência é Tudo, hoje falando sobre mobilidade urbana. E para a gente ter um trânsito melhor nas cidades, é preciso que cada um cumpra o seu papel da melhor maneira possível. Isso inclui ter responsabilidade no trânsito e até mesmo procurar formas alternativas de deslocamento. Já pensou sobre isso? O alto número de carros nas ruas complica a mobilidade e afeta a qualidade de vida de muitas pessoas em grandes cidades no mundo todo. No Brasil, especialistas apontam como solução para essa questão o planejamento eficiente, assim como priorizar uma visão sistêmica das necessidades da grande maioria da população. Acho que qualquer cidade que queira investir na transformação da mobilidade urbana, ela passa primeiro por escutar as verdadeiras necessidades de quem usa o transporte público urbano hoje em dia. Mas pensar em investir é investir com inteligência sobre alguns sistemas de transportes, alguns meios de transportes que garantam uma melhor qualidade de mobilidade, uma melhor mobilidade e acessibilidade para cada vez maior fatia da população brasileira. É fundamental que o planejamento seja integrado. A gente não pode pensar só num modal de transporte, nem só na bicicleta, nem só a pé, nem só de táxi, de carro individual ou de ônibus. É preciso pensar isso tudo como um grande sistema. Existem deslocamentos necessários de longa distância em que sistemas de alta capacidade, como o metrô, podem ainda fazer parte do cardápio de alternativas. No Brasil, a cidade de Curitiba, no Paraná, virou referência na mobilidade urbana com a adoção dos chamados BRTs. Mas não basta apenas reproduzir esse modelo em outros municípios pelo país e pelo mundo. É preciso entender a dinâmica social de cada local. Curitiba conseguiu emplacar uma imagem de referência, fundamentalmente na questão da mobilidade do trânsito, por vários fatores. Dentre eles, talvez os mais decisivos sejam que ela começou a se planejar muito cedo, conseguindo fazer intervenções estruturais desde a década de 60. A conjuntura econômica e financeira e política permitiu que ela se antecipasse a determinados problemas urbanos. Conseguiu implementar esse planejamento integrando o uso do solo, sistema viário e transportes. E aí conseguiu incrementar uma política de mobilidade que tivesse a prioridade no transporte coletivo muito antes do que a maioria das grandes cidades brasileiras. E na criação de espaços na escala do pedestre, mais tarde também do ciclista. Criou-se corredores exclusivos para o transporte coletivo, que hoje em dia ainda estão se implantando em outras cidades. Esses corredores exclusivos fizeram com que o transporte tivesse uma velocidade média maior e melhor. A adoção de transportes alternativos e menos poluentes é o caminho para melhorar a mobilidade nas áreas urbanas. Mas mais do que isso, os técnicos na área apontam a necessidade de priorizar o transporte público, além de políticas que diminuam a necessidade de grandes deslocamentos da população, como acesso a trabalho perto de casa. Dessa forma, os trabalhadores poderiam priorizar diariamente formas de locomoção alternativas, como bicicletas, patinetes, skates ou até uma boa caminhada. Como alternativas ao transporte motorizado, nós recomendamos a ciclomobilidade e o transporte pedonal. Claro que essas situações só são viáveis para cidades onde os deslocamentos se dão em distâncias menores.
Como exemplo, citamos um plano de mobilidade que estamos realizando atualmente para a cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, onde, para nossa surpresa, 40% da população utiliza bicicletas todos os dias para os seus deslocamentos. Para tal, é também necessário que se tenha uma infraestrutura adequada, seja através de ciclovias, ciclofaixas, a colocação de bicicletários, a colocação de paraciclos e de uma iluminação pública adequada para melhorar a segurança dos usuários e cicloativistas. Vem cá, você já parou para pensar como é que vai ser o trânsito do futuro? Pois é, uma das grandes promessas para o futuro da mobilidade no mundo são os veículos elétricos. Porque além de poluir menos, eles também podem ser aí uma grande revolução esperada, para os próximos anos. Veículos elétricos são a grande aposta para o futuro da mobilidade urbana. Mais silenciosos e menos poluentes, eles são uma das soluções apontadas como fundamentais para reduzir as mudanças climáticas no planeta. E qualquer país que queira fazer a transição de veículos a combustão para veículos elétricos tem 3 desafios principais para resolver. O primeiro é a oferta do veículo elétrico, o segundo é a solução de recarga que seja conveniente e eficaz, e o terceiro é o arranjo econômico para que isso possa ser adotado em larga escala. A gente acredita sim que o modelo de mobilidade como serviço pode e vai ser expandido para outros segmentos também, para carro, eventualmente para bicicleta, caminhão, trator, sabe? Que todos os segmentos vão ser eletrificados e em arranjos que tenham esse desafio em mente, de como viabilizar essa adoção sem que seja muito caro, sem que o preço seja impeditivo, sem que a solução de recarga seja impeditiva, dado que ainda não tem uma infraestrutura aqui no país. A energia solar fotovoltaica já é a fonte de energia que mais cresce no mundo desde 2016. É uma grande revolução a nível mundial. Então essa integração da energia solar fotovoltaica, a bateria para armazenar essa energia e a mobilidade elétrica é hoje a principal tendência no mundo. A gente vai ver cada vez mais residências que vão ter sistemas de geração distribuída, também recargas de veículos elétricos, algumas só consumindo energia para o carro, outras só gerando energia. Então, cada vez mais uma rede integrada, dentro dessa micro-rede de energia renovável, onde o veículo elétrico vai ser parte de uma estratégia de uma rede inteligente. A grande vantagem do veículo elétrico, seja moto, carro ou caminhão, é que ele ajuda a combater as mudanças climáticas. Então, se você consegue colocar o veículo em um sistema de recarga que também seja baseado em energias limpas e renováveis, você está ajudando muito no trabalho de sustentabilidade para o segmento de veículos. Nós não temos nenhuma dúvida de que os veículos elétricos vão substituir os veículos a combustão. Além deles serem mais silenciosos, confortáveis e ter uma questão tecnológica que é inerente, eles, em um arranjo de sustentabilidade coordenado com a geração de energia limpa e sustentável, eles conseguem ajudar muito na luta às mudanças climáticas. A mobilidade urbana eficiente e segura é um dos grandes desafios dos centros urbanos do mundo todo. E os veículos elétricos podem transformar esse sistema, adicionando meios de transporte com mais tecnologia, conectividade e sustentabilidade. E a mobilidade elétrica, ela não é só para nós, pessoas físicas, usando carro elétrico. A mobilidade elétrica hoje ela é muito utilizada não só no transporte público, quanto também nos caminhões de lixo. Hoje no Brasil já tem mais de 50 caminhões coletores de lixo operando. Rio de Janeiro tem a maior frota do Brasil, com quase 10%. Salto, por exemplo, no interior de São Paulo, tem 100% da sua frota elétrica e também cada vez mais frotas públicas. A Guarda Municipal de São José dos Campos, por exemplo, tem 100% da sua frota elétrica há mais de 3 anos, acaba de renovar esses veículos para mais 2 anos, então serão 5 anos de veículos elétricos, num projeto muito consistente. A Polícia Militar de São Paulo começou agora, no mês passado, testes avançados com 3 veículos elétricos, com o objetivo de eletrificar a frota. Para a polícia, obviamente, traz ganhos muito grandes, A gente está falando de um veículo com performance maior, que reduz o ruído, reduz a poluição. Então é uma tendência a nível mundial que também chega no Brasil. Não basta você ter o acesso à infraestrutura a veículos elétricos somente nos grandes centros, nas principais capitais. Isso tem que chegar para todo mundo. Então,
O Brasil tem várias iniciativas nesse sentido, a gente está fazendo em vários estados, em várias cidades. Isso tem que continuar andando, é complicado, dá muito trabalho, mas eu tenho certeza que a gente chega lá. O programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Lembrando que para rever esse, ou qualquer outro programa, é só você acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou então acompanhar pelo aplicativo TV Brasil Play. Tá tudo lá. Eu sou a Karina Cardoso e o Ciência Tudo fica por aqui. Obrigada aí pela sua companhia e semana que vem a gente está de volta. Um grande beijo. Tchau.